A lição dessa semana falou sobre um tema que eu acho muito importante que a gente deve se aprofundar cada vez mais, que é sobre nossa restauração por completo. O texto base dessa semana foi lá em 1 Reis 19, que abordou sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele várias vezes defendeu o nome de Deus para todas as pessoas que ele podia, e ele foi um grande profeta. Mas se eu te falar que depois de um grande ato dele, diante do rei Acabe, diante dos profetas de Baal, ele foi atingido por uma longa depressão. Como é que uma pessoa que defendeu o nome de Deus tão poderosamente, logo após, pode ficar tão deprimida e pensar em até morrer? É sobre exatamente esse ponto que a lição vai falar, sobre a nossa restauração por completo. Sobre nossa restauração por completo. Não apenas restaurar nossa mente, mas tudo que envolva o nosso corpo. Uma coisa que eu gosto na lição de segunda, principalmente, foi quando abordou e falou sobre quando Elias estava lá com o rei Acabe, com os profetas de Baal. Foi um dos momentos de maior vitória dele. Porém, nesse mesmo tempo, foi um dos momentos que ele mais ficou vulnerável. E ficando vulnerável, ele acabou sendo atacado por uma depressão profunda. Infelizmente, nos dias de hoje, eu já vi muitas pessoas falarem sobre como a depressão é uma falta de Deus. E se você pensar nisso, me desculpa, mas eu não concordo com você. Porque até o profeta Elias foi atacado por uma grande depressão. E se você for no texto de base de hoje, você vai ver Elias clamando por Deus para que tire a vida dele. Então eu não acredito que depressão seja uma falta de Deus, mas sim depressão seja um estado mental tão frágil, um estado mental tão grave, que a pessoa precisa procurar um tratamento, precisa procurar uma ajuda. Mas Thales, como que eu posso ajudar isso? O tema da lição, como já falei anteriormente, é restaurar por completo. Mas como assim? O que é esse completo? Nosso corpo é dividido em três: nosso corpo físico, nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Quando um é atacado, os três são afetados. Assim como foi no profeta Elias. O profeta Elias, ele estava super bem. Ele foi vitorioso sobre Baal, defendeu o nome de Deus, fez tudo e mais um pouco. Porém, quando a mente dele foi atacada por essa grande depressão, ele ficou doente e se afastou de Deus. Nisso a gente pode ver a importância que a gente deve dar a esses três aspectos do nosso corpo. Quantas vezes você lê a Bíblia quando você está doente? Percebe o quanto uma coisa afeta a outra? Quando a gente tá mal de cabeça, a gente não busca a Deus primeiramente. Quando a gente fica mal, quando a gente pega uma gripe, raramente a gente busca a Deus logo de primeira. A gente sempre demora para buscar Deus nas coisas. E isso mostra evidentemente sobre como uma coisa afeta a outra e sobre como o nosso estado mental, o nosso estado físico pode afetar na nossa espiritualidade. E com isso, a gente pode acabar se distanciando de Deus por uma coisa mental, por uma coisa que não tem nada a ver com a outra, sabe? Porém, ao mesmo tempo que Elias estava em uma das piores fases da sua vida, Deus esperou pacientemente para que ele passasse dessa fase. Deus sabia o que Elias estava passando. E não foi por conta disso que ele abandonou Elias. Deus se mostra muito paciente nessa parte da vida de Elias. Deus simbolicamente diz assim para Elias: filho, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas não é por conta disso que eu vou te abandonar. E fique ciente de que, por mais que você tenha muitos momentos de vitória, isso não impede que o sofrimento te ataque. O sofrimento é disponível para todos. Todos vão sofrer. Isso é inevitável. Porém, a gente tem que saber lidar com isso. E é de suma importância sabermos cuidar dos nossos três aspectos, para que quando um seja atacado, a gente possa se fortalecer e para que a gente possa voltar mais forte para a honra e glória de Deus. Uma das maiores evidências de que cada vez estamos mais fracos mentalmente, fisicamente, espiritualmente, fica bem em foco na terça-feira da lição. Fala sobre como nós ficamos muito desequilibrados mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Por quê? Quanto mais a gente fica imerso na tecnologia, quanto mais estamos em redes sociais, quanto a gente mais acompanha as coisas desse mundo, mais a gente fica distante de Deus. E ficando distante de Deus, os nossos pensamentos ficam à tona. A gente começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, e isso faz com que a gente fique mal. Quando a gente é pra dormir, quando tá no horário de dormir, quando já tá tarde, a gente fica às vezes mexendo no celular, vendo coisas bobas, vendo coisas nada a ver. Isso que afeta a nossa saúde física. E afetando nossa saúde física, a gente fica mais vulnerável a ser atacado mentalmente e espiritualmente. Então, o alerta é para todo momento. Nós sempre temos que estar alertas aos ataques do inimigo, porque assim como fala na Bíblia, que eu falei semana passada, ele é como um leão. Ele está aguardando uma brecha, ele está aguardando uma janela para que ele possa nos atacar. Então, a gente ter um equilíbrio entre esses três pilares do nosso corpo é essencial. E nesse meio da tecnologia, onde a gente tem várias coisas falando na nossa mente, torna mais difícil a gente ouvir a voz de Deus. No texto base dessa semana também fala que quando Elias conseguiu finalmente falar com Deus, ele ouvia Deus como um sussurro.
havia tantas coisas na cabeça dele que quando Deus falava era um sussurro, ele mal conseguia ouvir a voz de Deus. Então, quanto mais coisas estão na nossa mente, quanto mais coisas a gente pensa, mais difícil fica para nós ouvirmos a voz de Deus. Então, a gente reservar o que a gente vê, a gente preservar, cuidar da nossa saúde mental, física e espiritual, a voz de Deus se tornará mais clara. Se tornando mais clara, a gente entende melhor a sua vontade. E entendendo sua vontade, a gente pode ficar cada vez mais saudáveis. Nós podemos nos fortalecer para que nós resistamos aos ataques do inimigo, aos ataques do diabo que está alerta a todo momento. Procurarmos cuidar desses 3 pilares da nossa vida é essencial para que a gente possa ter uma boa saúde. Claro que às vezes existem casos extremos que a gente vai precisar de ajuda de um profissional. Porém, em certos casos, nós só temos que cuidar de um aspecto, talvez da nossa saúde física, se alimentar melhor, dormir melhor, se exercitar, ou talvez da nossa mente, ler algum livro bom, ou andar pela natureza, pensar nas criações de Deus, e também espiritualmente, começar a ler mais a Bíblia, orar mais. Talvez um desses aspectos é o que você precisa para que você possa melhorar em certo aspecto, sabe? A história de Elias, justamente nessa parte que ele foi atacado por uma grande depressão, nos mostra a importância de sempre estarmos cuidando do nosso corpo, dos 3 pilares do nosso corpo, para que a gente possa cada vez mais ser fortalecido. Porque senão, quando uma coisa é atacada, acaba afetando a outra, e afetando a outra, a gente acaba caindo, assim como foi com Elias. Mas mesmo caindo, Deus está disposto a nos esperar para que possamos nos fortalecer, para que a gente possa voltar mais forte. E para que você possa cuidar da sua saúde, na lição de quinta-feira vai mostrar 4 passos em que a gente pode nos conectar melhor, para que a gente possa preservar a nossa saúde. Pensei assim, são os 4 Cs. Primeiro, conecte-se com as pessoas ao seu redor, de forma boa, claro. Contribua para o bem-estar dos outros. Confronte as dificuldades da vida, mas claro, reservando um espaço para descansar, porque senão a gente pode ficar que nem Elias, enfrentou, mas ficou muito vulnerável, porque não separou um espaço para o seu descanso. E por último, cozinhe com as pessoas. Isso mesmo que você ouviu, cozinhe, porque cozinhando com as pessoas, nós temos alimentos saudáveis para uma saúde física e uma saúde mental. E ajudando a física e a mental, consequentemente a gente ajuda a nossa espiritual, porque renovando a nossa mente, restaurando o nosso corpo por completo, a gente fica cada vez à imagem de Deus. Ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, para que nossa vida seja uma pregação para as outras pessoas. Bom, gente, essa foi a lição dessa semana, espero que tenham gostado. Semana que vem espero vocês de novo aqui. Se você ainda não garantiu a sua lição, o link vai estar na descrição para você garantir a sua. De novo, não se esqueça de cuidar da sua saúde, dos 3 pilares. Leia a Bíblia, vai se exercitar, vai ler alguma coisa, para que você sempre esteja disposto, para que você sempre esteja alegre, assim como Paulo fala lá em Tessalonicenses. Estejam sempre alegres. Até mais, pessoal, vejo vocês semana que vem.